Graça e paz, meu irmão, minha irmã. É bom estar aqui. Agradeço por esse privilégio e por essa enorme oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da caminhada, eu diria um pouco da caminhada da minha vida, mas mais do que tudo, da caminhada daquilo que Deus tem feito entre nós, e a gente recebe isso com muita gratidão. Eu vou ajudar vocês a interpretar o que o Ricardo tentou falar aqui na abertura. Ele disse que ele não sabia, quando o Sérgio não podia vir, ele já sabia o que devia fazer, que era falar para mim assumir esse tempo. Ele sabia o que fazer, eu ainda não sei bem. Segundo, que eu estou de step aqui e curioso para saber o que o Ricardo de repente já tinha preparado sobre esse assunto, né, Ricardo? Você manda para mim poder ver algumas das coisas que você tinha já pensado e trabalhado no teu coração. Aliás, eu fiquei perguntando, né, por que a gente tem essa palestra na abertura desse evento de Lausanne a Campinas, porque é uma longa viagem, não é? É uma longa viagem no tempo, porque em Lausanne ocorreu em 1974 o primeiro Congresso Mundial de Evangelização, e aqui nós estamos em 2013 em Campinas, né, tentando fazer essa viagem de volta no tempo e chegar lá em Lausanne em 74 e ver se a gente tem alguma semente que foi lançada lá, da qual a gente ainda está colhendo, não é? E quem sabe essa seja a razão, e pelo que o Ricardo estava me falando, essa é de fato a razão, que nós somos filhos de Lausanne. Pode ser que você não saiba, né? Você é um primo distante, não é? Mas de alguma forma o CTPI é um filho de Lausanne, né? Ricardo, eu, muitos de vocês aqui, nós somos filhos de Lausanne e nós queremos de alguma forma relembrar nessa primeira hora um pouco dessa história da qual nós bebemos, da qual nós somos filhos, essa história que influenciou a nossa caminhada, alguns dos nossos rumos, e eu espero que a gente possa ter essa conversa nesse primeiro momento, né? Eu tenho aprendido, e quanto mais avançado de idade, mais eu acho que isso é verdade, que nós somos em grande parte as nossas memórias, não é? As nossas memórias, elas nos dão muita sustentabilidade, especialmente no correr dos anos, não é? E hoje aqui a gente quer fazer um pouco desse exercício de memória, não uma memória individual, mas uma memória coletiva de alguma coisa que Deus tem feito entre nós nas últimas décadas, né? Por isso que a gente quer fazer essa caminhada de Lausanne para Campinas, como um exercício de memória, na oração de que Deus refresque em nós a nossa própria vocação, e que a gente possa articular a nossa vocação, inspirados por alguns dos homens e mulheres do passado, que ajudaram a viver a sua fé no seu tempo. E ao procurar e tentar fazer isso, viver a sua fé no seu tempo, eles estabeleceram algumas das pautas que nós seguimos abraçando. E eles ajudaram a prover alguns dos recursos dos quais nós nos alimentamos até o dia de hoje. Mas eu creio que até mais importante do que isso é que a gente tenha muito claro algumas dessa fundação, e a gente quer falar um pouquinho dessa fundação de Lausanne hoje, mas que a fundação de Lausanne nada mais é do que o desejo de obedecer a Deus no seu tempo e na sua geração. E eu queria ler para nós um texto de Filipenses capítulo 2. Não porque eu vá expor esse texto, mas porque eu quero estar seguro da minha própria fundação. E porque eu quero estar seguro da tua própria fundação.
e de que o exercício da memória nos quer levar, né? Não a 1974, mas nos quer levar ao encontro do Deus que nos chamou, para sermos dele e para vivermos para ele e servirmos a ele hoje. Por isso eu quero ler Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E então vem o hino cristológico, a partir do versículo 5, que você conhece, que eu conheço, e do qual a gente continuamente bebe e se alimenta. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E quando nós falamos de Lausanne, acho que nós estamos falando disso, do esforço, do desejo, da oração, de caminharmos num só Espírito, em amor, no objetivo de seguirmos e de servirmos a Cristo hoje. E eu começo com duas histórias. A primeira história aconteceu umas poucas semanas atrás. E eu acho que eu tive até quase assim, por acidente, o privilégio de viver um momento único na história da igreja. Em 2010, aconteceu o terceiro Congresso Latino-Americano, o terceiro Congresso Mundial de Evangelização na cidade do Cabo, na África do Sul. E no final da palavra eu vou voltar a esse congresso da cidade do Cabo 2010. Mas naquela ocasião havia sido feito todo um trabalho para que uma delegação chinesa pudesse chegar a Lausanne. Eram 250 pessoas que haviam sido inscritas, chineses que haviam sido inscritos em Lausanne, e eles haviam dito na China: nós mesmos vamos pagar a nossa passagem, nós vamos pagar o congresso. Até fizeram um levantamento de recursos lá na China para ajudar o congresso, mas na hora H não puderam vir. O governo chinês não autorizou e não possibilitou que nenhum daquelas 250 lideranças da igreja na China pudesse sair da China para participar de Lausanne 3. Alguns foram barrados no aeroporto e o seu passaporte foi tirado. E ficou aquela... Lausanne 3 foi um lamento pela ausência da delegação chinesa. E ficou aquele desejo de como é que a gente acha uma oportunidade de encontrar com a liderança da igreja na China. Há algumas poucas semanas, no mês de junho, nós tivemos um encontro na Coreia do Sul com 100 líderes das igrejas, especialmente das igrejas caseiras, das novas igrejas urbanas da China. 100 líderes. E dos 100, aliás, 98, porque dos 100 convidados para o encontro na Coreia, 98 conseguiram sair da China. Eu confesso que eu fiquei emocionado. Eu sou um rato de congresso, eu já fui muito destroço, mais do que eu devia, desses eventos, de congressos, dessas coisas que a gente vai muito, não é? Mas aquele foi um que eu fiquei emocionado. Por que eu fiquei emocionado? Porque, olha, gente,
Eu sou da época onde a gente achava que a igreja na China tinha morrido, não é? Da época em que a gente aprendeu que os últimos missionários foram expulsos, tiveram que sair da China no final dos anos 40, no começo dos anos 1950. A igreja na China, coitado, tinha perdido os seus missionários, a igreja estava perseguida, a igreja estava praticamente morta, né? E pouco a pouco a gente começou a escutar alguma coisa sobre aquilo que Deus estava fazendo na China, sobre a igreja na China, né? E de repente a gente está num evento organizado por Lausanne para que alguns desses líderes da igreja da China pudessem encontrar líderes da igreja global. Alguns deles pela primeira vez, né? Pela primeira vez encontrar uma expressão da igreja global. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com a liderança da igreja. Eu fiquei impressionado com a estatura dessa liderança. E eu pensei, cá com os meus botões, que coisa bonita, não é verdade? Que coisa impressionante. Alguns deles não conheceram nenhum cristão ocidental. Alguns deles se converteram de formas surpreendentes. Eu lembro um café da manhã com um pastor. E eu disse, e qual é a tua história? Eu perguntei para ele. Ele disse para mim, olha, eu fazia universidade na época de Tiananmen, aquele movimento de um pouco dos estudantes de libertação na China, lembra? 89, foi isso, não é? Se eu estou certo. E ele disse, nós éramos todo um grupo que nos convertemos. E eu comecei a fundar a igreja na universidade, começou a surgir uma igreja, né? E eu escutava aquela história e eu dizia, meu Deus, que coisa é essa? Deus é o Senhor da sua igreja. E Ele levanta a sua igreja aonde Ele quer, como Ele quer, graças a Deus. A igreja não depende de mim, a igreja não depende das missões ocidentais, não é? Das agências missionárias. A igreja fundamentalmente depende de Deus, e Ele levanta uma igreja na China, essa igreja que bebe desse mesmo evangelho, mesmo Filipenses, não é? E eles falam uma linguagem, claro que não o chinês, não é? Mas eles falam uma linguagem que eu entendo, eles entendem a minha linguagem, nós nos sabemos irmãos, porque Deus levanta a sua igreja. Lausanne quer ser essa plataforma onde a igreja universal se encontra. Essa plataforma onde líderes da igreja, onde os líderes se encontram para compartilhar a sua fé, contarem as suas histórias, para orarem juntos e para buscarem mecanismos de parceria que visam alimentar essa igreja que Deus levanta. A segunda história vem desse mesmo congresso lá da Cidade do Cabo de 2010, onde havia 4.000, 5.000 pessoas, contando a todos que estavam lá, 5.000 pessoas vindo dos mais variados rincões do mundo. Onde havia gente que vinha do Afeganistão, onde havia gente que vinha do Paquistão, e onde havia uma delegação brasileira grande. E uma das coisas que aconteceu, quem sabe para muitos de nós, uma das coisas mais marcantes que aconteceram na Cidade do Cabo, naquele terceiro Congresso Mundial de Evangelização, foi um esforço, uma voz que nasceu na delegação brasileira, e eu quero honrar o Kei Wassa, que alguns de nós conhecemos, como um dos primeiros que levantou, e ele disse, a gente está aqui, tem toda uma delegação da África, a gente devia conversar com eles, a gente devia falar para eles do nosso
do nosso lamento como Brasil em relação ao que a gente fez com os escravos negros nesse nosso país. Nós devíamos buscar algum mecanismo onde nós pudéssemos, de novo, pedir perdão e nós pudéssemos dizer para eles que nós lamentamos muito essa história difícil da escravidão negra também no Brasil. Pois desse desejo, dessa oração, nasceu uma carta para a delegação africana, que quando as delegações se reuniram regionalmente lá na cidade do Cabo, alguns dos irmãos nossos brasileiros foram lá para a delegação africana, leram a carta e disseram: olha, a gente queria vir aqui e dizer para vocês que a gente lamenta muito, que a gente pede perdão, a gente queria que vocês nos perdoassem por esse pecado histórico que nós temos na nossa história brasileira, não é verdade? E eu confesso que eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreso com a resposta dos irmãos da África. Porque muitos deles começaram a chorar. Eles se emocionaram. A delegação brasileira estava reunida, vários deles vieram. E eu me lembro que havia uma senhora, né, uma mulher entre eles, e quem era ela? E ela chorava copiosamente. Ela era uma missionária brasileira, que hoje trabalha na África. E esses irmãos africanos vieram e disseram para nós aceitamos o pedido de perdão de vocês, e nós queremos orar juntos, nós queremos abraçar vocês, nós queremos chorar juntos. Foi um dos momentos mais emocionantes, que foi um momento de abraço, foi um momento de nova reconciliação, de um encontro. Foi um momento onde a gente disse: olha, nós temos pecados, nós temos dificuldades na nossa caminhada, e alguns deles são pecados coletivos, pecados históricos. Nós queremos confessar os nossos pecados, nós queremos nos arrepender, nós queremos nos encontrar, nós queremos nos abraçar para juntos nos encontrar na obra de Deus. Lausanne quer ser isso. Lausanne quer ser a plataforma para que a gente chore os nossos pecados, para que a gente busque caminhos de reconciliação como uma igreja global, e para que a gente se abrace formando parcerias de evangelização, como um povo perdoado, como um povo reconciliado por Deus. Porque esse é o povo que Deus quer ver no mundo de hoje. Um povo que Ele levanta, como nós vemos na China. Um povo que Ele reconcilia, como a gente viu naquela tarde lá na cidade do Cabo, quando nós, os brasileiros e os delegados da África, puderam chorar juntos, orar juntos e se abraçar. Porque assim a gente caminha nisso que o movimento de Lausanne qualificou como sendo todo o Evangelho, para todo mundo, de parte de toda a igreja. E esse é o lema do movimento de Lausanne. Todo o Evangelho. Não só uma parte do Evangelho, todo o Evangelho. Para todo mundo. Não só para, e falando na linguagem histórica, não é? Não só para o Ocidente, mas para todo mundo. Para a China, graças a Deus. Para todo mundo. Esse Evangelho, todo o Evangelho, para todo mundo, deve ser abraçado, deve ser vestido, deve ser vivido, deve ser modelado por toda a igreja, aonde quer que ela esteja. Essa igreja surpresa, como é a igreja na China, não é? Essa igreja perdoada, como nós podemos ser como igreja brasileira. Essa igreja reconciliada entre os brasileiros e os africanos, para que nós possamos ser um sinal dessa igreja no mundo no qual nós vivemos. Graças a Deus,
pelo movimento de Lausanne. Nos anos 60, eu estou olhando no meu relógio porque eu não sei que horas eu comecei aqui. Que horas eu tenho que terminar? Eu sei ali é 18h40. Tá bem, mais ou menos eu vou indo, mais ou menos, tá bem. Porque eu estava lá nos anos 60, né? Tu já pensou? Estou nos anos 60, até chegar em 2013, vai precisar uns 3 dias. Em 1960, você tem um homem de Deus que está emergindo no cenário da evangelização, e ele se chama Billy Graham. Você já ouviu o nome dele, não é? Ele se juntou com um outro cara, né, que na época já dirigia uma revista, né, que a gente tem até aqui no nosso no manual A Cristianismo Hoje, que é Christianity Today. E eu esqueci o nome desse outro homem agora. Alguém sabe? Não, vocês não são dessa época, não é verdade? Quem era esse cara? Eu sabia o nome dele já. Eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Eu vou esquecer mais coisas, não se preocupem. Não é? E no coração desses dois homens começou a surgir o desejo de que nós vamos reunir a igreja, vamos reunir setores da igreja, vamos reunir a igreja global, a igreja do mundo na época, né? Para pensarmos a evangelização. Para pensarmos a missão no mundo no qual nós vivemos. Porque naquela época, nós testemunhávamos o nascimento de uma igreja que estava, por assim dizer, esquecendo a evangelização. Não é? Nós víamos o despertar de um movimento chamado Concílio Mundial de Igrejas, que estava muito preocupado em se organizar, que tinha uma vertente missionária, mas que Billy Graham e o outro homem que eu esqueci o nome, já faleceu, não vai ficar ofendido, não é? Eles disseram, mas nós não podemos deixar com que a chama da evangelização mundial morra. Por isso que surgiu, né, 1966 foi o primeiro, não, primeiro é sempre difícil falar o primeiro, porque tem tantos eventos, né, mas foi um grande primeiro evento, como que uma preparação para pensar a evangelização mundial, em Berlim, 1966. Esse Berlim 1966 é um pouco uma espécie de um nascedouro, para que quando a gente chegue aos anos de 1970, esse homem que se chama, né, Billy Graham, ele já se tornou um evangelista global, ele já começou a andar pelo mundo, ele já começou a fazer as suas grandes campanhas de evangelização, ele já começou a fazer uso dos meios de comunicação que, como poucos haviam feito até a sua geração, de forma tão global, de forma tão intensa. Ele já começou a reunir as igrejas nas diferentes cidades para que os líderes das igrejas organizassem campanhas de evangelização. O Brasil testemunhou umas poucas delas, não foi? Não foi não, porque você não estava lá, você é muito novo, né, para ter ido nessas campanhas de evangelização. Não é? Quando a gente chega a 1974, você tem de fato uma primeira vez na história onde a igreja global, por assim dizer, se reúne na cidade de Lausanne, na Suíça. E essa igreja se reúne, essa igreja global, e por que eu digo uma igreja global? Porque até então, de fato, a igreja e a iniciativa missionária estava muito, muito na mão do homem ocidental branco. Não é? Mas em 1974, você já vê uma igreja emergindo na América Latina. Você já vê uma igreja emergindo na África, em setores da Ásia. Já há uma liderança local que começa a nascer. 1974 junta essa liderança e é uma espécie de uma grande plataforma onde a igreja do mundo daquela época, dos anos 70, se reúne. E ela diz, nós estamos chegando dos mais diferentes rincões do mundo.
E nós queremos orar, nós queremos ler a Bíblia, nós queremos conversar uns com os outros e queremos de novo nos comprometer com a evangelização mundial. E nós queremos não apenas nos comprometer com a evangelização mundial, nós queremos estabelecer estratégias para a evangelização mundial. Nós queremos estabelecer parcerias para a evangelização mundial. Nós queremos pensar, nos juntar e agir para essa evangelização mundial. E isso estava muito no coração daquele evangelista Billy Graham, não é? E já havia toda uma outra liderança que estava comprometida, uma liderança comprometida com esse objetivo, com esse sonho da evangelização mundial. Mas enquanto esses processos de organização, por assim dizer, desse evento estavam tomando forma, havia algumas outras perguntas, havia algumas outras afirmações que estavam acontecendo. E uma delas dizia assim: é verdade, nós precisamos nos comprometer com a evangelização mundial, mas nós precisamos repensar a nossa metodologia. A evangelização, por exemplo, que Billy Graham estava fazendo, por assim dizer, que essa evangelização das grandes campanhas, dos estádios, ela é uma evangelização importante, mas ela é também limitada, não é? Ela é uma estratégia. Nós precisamos repensar a nossa metodologia de evangelização. Daí que em Lausanne se criou um espaço para tudo o que a gente vem a falar anos mais tarde, que é a escola do crescimento da igreja, né? Que é a realidade das unidades homogêneas. Porque havia um homem, esse nome eu não esqueci, chamado Donald McGavran, né? E o Donald McGavran havia sido missionário na Índia, e ele disse: mas gente, e ele já estava em Fuller, que é uma escola teológica nos Estados Unidos, e o Donald McGavran estava dizendo: gente, essa forma de evangelização um a um, ela, olha para a nossa história, ela é limitada, a gente precisa pensar a evangelização de outra forma. Tem jeito, vamos olhar para a nossa história, vamos olhar para a Bíblia, tem jeito de a gente pensar na evangelização não apenas a nível individual, vamos pensar na evangelização como grupos de povos, como etnias, como famílias étnicas. Nós precisamos, e Donald McGavran dizia, com esse método da evangelização de um a um, nós não vamos avançar muito na evangelização mundial. Nós precisamos nós precisamos achar outras formas de evangelização. E que essa evangelização seja uma evangelização que consiga alcançar não apenas o indivíduo, mas consiga alcançar grupos maiores, consiga alcançar unidades homogêneas, como se falava, consiga alcançar povos não atingidos. A expressão que você já ouviu, povos não alcançados, não é? Vem um pouco dessa história, não é? De mapear essas realidades e dizer aonde eles estão e como que a gente pode chegar lá, como que a gente entra. Parte do CTPI tem relação com isso, não é verdade? Porque uma das coisas que se dizia é que alguns desses povos não alcançados, eles não são só não alcançados geograficamente, eles são não alcançados socialmente, economicamente. Eles estão nas nossas cidades, né? Estudem as suas cidades, vejam quem faz parte dessa cidade, mapeia ela, e você vai descobrir verdadeiros blocos, feudos, grupos de pessoas que são absolutamente não alcançadas pela nossa forma tradicional de fazer, de evangelizar. Lausanne foi uma plataforma para que essa escola, esse jeito de pensar, fosse ao microfone, fosse divulgada. E em parte, hoje, nós estamos pensando em plantação de igrejas que está
que foi, tocada por essa oração, por essa agonia de um Donald McGavran, Ralph Winter, outros nomes, que foi influenciada por esse modo de pensar que no decorrer dos anos foi, obviamente, trabalhada, criticada, reinterpretada, tudo para que a gente possa levar adiante o mandato da evangelização que Deus nos deu. E você e eu hoje temos a possibilidade de estar nessa corrente e dizer, e perguntar, e orar, e fazer parcerias de novo quanto à evangelização que Deus quer para nós, na nossa geração e no nosso contexto. Isso tem a ver com a história de Lausanne, e por isso que a gente pode dizer que você e eu somos, de repente, filhos dessa vertente. Mas a outra coisa que foi importante em Lausanne é que alguns outros líderes também disseram uma outra coisa, e eles disseram, gente, nós precisamos estar comprometidos com a evangelização mundial, mas não é qualquer evangelização, não? É uma evangelização que de fato esteja fundada no Evangelho de Jesus Cristo. Não é uma evangelização que apenas pode ser parcial, ela precisa ser total, é todo o Evangelho. Não é uma evangelização que precisa falar da ressurreição, mas precisa falar da cruz e precisa falar da encarnação. Lausanne quer ser um resgate, desse evangelho integral. E junto com isso, essa afirmação de que esse evangelho de Jesus Cristo, ele não é apenas o evangelho para a alma das pessoas, ele é um evangelho para todas as pessoas. Ele não é apenas um evangelho para alguma coisa espiritual, não. Ele é um evangelho todo para todas as pessoas. Ele precisa afetar, influenciar, marcar, determinar todas as dimensões da nossa vida e todas as dimensões da vida humana. Daí que nasce, não é? Ou se alimenta esse conceito da missão integral. Porque muitas vezes, e especialmente nos Estados Unidos, havia se desenvolvido essa ideia de que a evangelização era alguma coisa para a alma. E as pessoas iam tocando a vida. Uma das imagens que inclusive um dos evangelistas famosos, na história nos Estados Unidos, do evangelicalismo nos Estados Unidos, que foi o Moody, ele dizia, olha, a minha tarefa é tirar o máximo possível de pessoas do mar da perdição para dentro do barco da salvação. Lausanne disse, não, mas nós precisamos mais do que isso. Nós não podemos nos conformar com nossos barquinhos. E nós precisamos estar comprometidos com uma evangelização que abrace o evangelho nas suas dimensões espirituais, mas também nas suas dimensões éticas. Um evangelho que seja vivenciado nas suas dimensões comunitárias. Um evangelho que esteja comprometido com a verdade, mas também esteja comprometido com a justiça. Um evangelho que esteja comprometido com a verdade, mas também esteja comprometido com a comunidade, com o serviço. Porque esse é o evangelho que Jesus deixou para nós. E o pacto de Lausanne, tomara que todos nós conheçamos o pacto de Lausanne, procura sintetizar e articular isso. O pacto de Lausanne procura dizer, primeiro, nós estamos comprometidos com a evangelização mundial, porque nós fomos conquistados pelo Evangelho para a obediência a Deus. Nós servimos a um Deus que fala nas Escrituras e a um Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo,
Nós estamos comprometidos com uma evangelização que busca pela melhor maneira de entender as pessoas no mundo no qual elas vivem, no universo no qual elas vivem, para que a gente possa estabelecer vínculos de contato com essas pessoas, com essas comunidades, com esses grupos étnicos, para que a semente do Evangelho seja divulgada, vivenciada, proclamada, semeada nesses universos. E terceiro, que a gente faça isso de uma forma integral. Que a gente faça isso de uma forma comprometida, com um evangelho que tem consequências para todas as áreas da nossa vida. Isso significa que nós vamos fazer isso com integridade. Nós vamos fazer isso com simplicidade. Nós vamos fazer isso com respeito ao outro, à sua cultura. Respeitando a diversidade étnica, respeitando a diversidade social. Nós vamos fazer isso de uma forma que a nossa vivência da evangelização mundial seja uma vivência íntegra. E que ajude as pessoas a verem em nós o Cristo do qual os evangelhos falam. Eu disse 3, mas agora eu me lembrei de uma 4ª dimensão, não é? Ainda não me lembrei daquele nome, né? Mas numa dessas, na quinta-feira de manhã, né? Eu vou para o Google. Aí o tio Google me diz, não é? Mas por que eu lembrei numa 4ª dimensão? Porque o Pacto de Lausanne disse que a gente precisa fazer isso juntos. Nós somos uma comunidade. Não é tarefa dos homens ocidentais brancos, né, muitas vezes, levar a civilização, como às vezes você pensou na história da missão, é tarefa de todos nós. E Deus está levantando líderes, né, na Índia, na América Latina, na África, na China, né, comprometidos com essa tarefa. E nós fazemos parte de uma comunidade global. Graças a Deus por essa nota. Nós precisamos fazer, e Lausanne é prático, né? Parcerias. Nós precisamos juntar esforços. Nós não podemos competir uns com os outros. Nós não devemos ficar, né, numa linguagem de hoje, ficar roubando ovelha do aprisco alheio. Nós precisamos construir uma comunidade que toda ela, na sua diversidade, esteja comprometida com esse Evangelho de Jesus Cristo. Acho que é isso que precisa chegar a Campinas, não é verdade? É isso que precisa chegar para esse evento, para esse congresso. É esse Evangelho que nos fala do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que nos fala desse Deus através da sua palavra e que nos chama para servi-lo. É esse Evangelho que procura alcançar as pessoas no universo no qual elas estão e no qual elas vivem, e procura respeitar o outro lá onde ele está, e na oração de que a semente do Evangelho chegue exatamente lá. Um Evangelho que seja integral, que seja por inteiro. Um Evangelho que tenha a marca de Jesus. E que ao ter essa marca de Jesus, tenha a marca do amor, tenha a marca da justiça, tenha a marca da verdade, tenha a marca da liberdade, tenha a marca da alegria, porque tem a marca da salvação. Lausanne, o Pacto de Lausanne, a história de Lausanne, quer nos dizer que nós precisamos estar comprometidos com essa tarefa. Nós precisamos estar comprometidos com esse Evangelho. Nós precisamos estar comprometidos com esse Deus. Por isso eu termino? Não. Por isso, quando nós chegamos a 2010, que é o 3º Congresso de Lausanne sobre Evangelização Mundial, né, de alguma forma não se quer fazer nada novo, a não ser escutar essa voz de Deus de novo.
se encontrar como família global de Deus de novo. Ler o tempo no qual nós vivemos de novo. E buscar por oportunidades que nos ajudem a servir a Deus na sua geração. Por isso, quando começou a se pensar e depois trabalhar e organizar o congresso na cidade do Cabo, em Lausanne, em 2010, né, se começou a pensar numa forma de dizer isso de novo. Né, e surgiu o compromisso da cidade do Cabo. O compromisso da cidade do Cabo, ele está publicado em português, e eu espero que você conheça esse material, senão você pode conhecer esse material. E nesse compromisso da cidade do Cabo, basicamente se disse duas coisas. Em primeiro lugar, se disse: nós queremos renovar o nosso compromisso com esse Deus que nos ama e esse Deus que nos chamou para sermos dele e vivermos para ele. Nós queremos renovar isso. Por isso, a primeira parte dessa declaração, desse compromisso da cidade do Cabo, é uma declaração de fé. E essa declaração de fé, ela está articulada na linguagem do amor de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos a Deus, nós amamos a sua palavra, nós amamos o mundo no qual Ele nos colocou e nós queremos servir a Ele. É importante, não é verdade, que esse compromisso da cidade do Cabo fala de um Deus de amor e fala de que nós precisamos falar desse Deus usando na linguagem do amor. Reconhecendo que muitas vezes a nossa forma de falar do Evangelho é bélica. Reconhecendo que muitas vezes a nossa evangelização é agressiva e excludente. Ameaçadora. E que nós precisamos nos converter a um Deus que nos ama. E nós precisamos deixar com que o amor de Deus nos alimente. Um amor que nos leva de encontro ao Deus Trino, um amor que nos fala da sua palavra, um amor que forma comunidade e nos envia a servir a Deus no mundo no qual nós vivemos. Leia, por favor, estude o compromisso da cidade do Cabo e veja o quanto você se identifica com essa evangelização. Com essa evangelização que fala profundamente de um Deus de amor, que se expressa em Pai, Filho e Espírito Santo e quer se tornar uma realidade na nossa comunidade de fé. E a segunda dimensão, a segunda parte desse compromisso da cidade do Cabo é uma nova leitura da realidade na qual nós vivemos. Dizendo quais são as oportunidades do mundo de hoje, quais são os desafios do mundo de hoje. Eles são amplos. O mundo de 2010 é muito mais complexo, mais diversificado do que o mundo de 1966, quando teve esse primeiro evento sobre a evangelização mundial. É um mundo mais complexo e mais diversificado do que 1974, quando ocorreu Lausanne I. Mas esse é o mundo dos nossos dias. Deus, e essa é uma nota de Lausanne, Deus nos chama a servir a Ele no nosso tempo. Nós precisamos entender o nosso tempo. Nós precisamos discernir o nosso tempo. Nós precisamos saber ler o gemido do mundo, o sofrimento, a dor presente, as oportunidades que Deus nos dá, para podermos ser agentes do reino de Deus, com alegria, com sentido de obediência e com diversidade no mundo no qual nós vivemos. Esse mundo no qual nós vivemos hoje, ele é um mundo de muitas oportunidades, mas ele é um mundo também de muitos desafios, ele é um mundo de muito sofrimento. E com isso eu termino, essa foi uma das coisas marcantes para muitos de nós na cidade do Cabo em 2010. Foi de ver a igreja sofredora, de ver a igreja perseguida, reconhecendo que nós no Brasil temos tido um tempo de tanta oportunidade, não é? Que nós deixamos de reconhecer o valor
do sofrimento e da cruz. Hoje, né, e se você for no site da Aliança Cristã Evangélica, você vai ver isso. Hoje mesmo, a igreja global, por assim dizer, está gemendo o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs no Egito. Porque nós não vivemos num mundo como o do Brasil, no sentido de que aqui, né, uma igreja em cada esquina é quase bem-vinda, se não é bem-vinda. Mas há muitos irmãos nossos que vivem numa outra realidade. E hoje nós vemos isso com muita clareza, dessa igreja que luta em meio a muitas dificuldades e que busca ser fiel, como num contexto como o do Egito hoje. Um contexto polarizado, um contexto aparentemente sem saída política, um contexto onde pessoas estão morrendo e um contexto onde igrejas estão sendo queimadas. Esse é o mundo, ou essa é parte do mundo no qual nós vivemos. Lausanne queria nos ajudar a colocar esse mundo diante dos nossos olhos, para que nós possamos ser uma comunidade que celebra quando a igreja cresce, que sofre quando a igreja está perseguida. Que nós sejamos uma igreja que está disposta a assumir a cruz e viver o Evangelho, e ser um sinal do reino de Deus no mundo no qual nós vivemos. E que Deus possa nos encontrar, seja no Egito, seja na China, seja na África, ou seja aqui nesse evento em Campinas, comprometidos com esse Deus trino, bebendo desse Evangelho, vivendo em comunidade e servindo a Ele de coração, com integridade e com disposição, não apenas para obedecer, mas até para sofrer. Que Deus nos ajude. Amém. Espero que um pouco de Lausanne tenha chegado a Campinas, Ricardo. Obrigado.